1 de Samuel, capítulo número 1, até o verso 18, a palavra de Deus diz assim: Houve um homem de Ramatim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroboão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraiminita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Omni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido, em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres e lhes derem um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho? Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Pai, fala ao nosso coração, mais uma vez essa manhã, trazendo o ensinamento da tua palavra, que nos sirva de exemplo para a mudança das nossas vidas, para a transformação no nosso comportamento diário, Pai. Que a tua palavra possa incomodar os nossos corações a uma transformação. Queremos ouvir a tua voz, não as filosofias humanas, Pai, não as historinhas do mundo, mas a palavra que procede da tua boca, que ela nos alimente esta manhã e supra as nossas necessidades. E eu peço a unção do Espírito Santo, sem a qual não posso pregar a tua palavra. Dá-me a tua unção, o teu poder, para que não seja eu, mas o teu Espírito a falar aos nossos corações. É o que eu te peço, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, a gente falou já sobre o Dia das Mães, não é o dia que o mundo hoje comemora, em vários lugares do mundo está se comemorando aí o Dia das Mães. E apesar do comércio, né, em torno da data, eu acho até bom, né, a gente ter um momento de lembrar, de dedicar às pessoas tão importantes na nossa vida, né? Porque se alguém nasceu, teve mãe, né? Pode não ter até sido criado por ela, por contingências, por problemas, mas é fruto de uma bênção, a maternidade, a bênção que o Senhor deu, né, de gerar, de conceber, e isso é realmente algo importante e que na vida dos filhos tem um valor essencial, né, de ser criado, ser cuidado, ensinado. Então há muito que realmente a gente até celebrar nesse momento e homenagear aquelas que nos são queridas, não é? Mas, independente do que o comércio em torno da data, para nós que somos de Deus, para nós que temos a palavra de Deus,
O que realmente é mais importante para uma mãe hoje em dia? Eu acredito, irmãos, que para elas o que é melhor e mais importante é viver de acordo com a palavra de Deus. Qual o sonho da mãe? Né? A gente fala assim, se fosse no mundo, muitas mulheres poderiam falar de muitas coisas, mas para nós que servimos a Deus, para nós que cremos em Deus, eu acho que tanto para as mães, quanto para os pais, quanto para qualquer cristão, o projeto de vida nosso é servir a Deus de acordo com a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. O que adianta nós sermos cristãos na igreja, se fora dela, a gente não vive sob os princípios que a gente recebe aqui. Então, o alvo da nossa vida é cada dia mais viver de acordo com a palavra de Deus. Cada dia mais ser um pai melhor por causa da palavra de Deus, cada dia mais ser uma mãe melhor, um funcionário melhor, um cidadão melhor, um vizinho melhor, porque vivo de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, eu queria essa manhã olhar para a Bíblia e pegar esse exemplo de Ana, que nós lemos aqui a história, para trazer um modelo de vida de uma mãe que ela se tornou, não é? Depois o texto nos mostra, mas também um modelo de vida do cristão. Então, eu não vou pregar só para as mães, apesar de usar uma mãe como exemplo, mas também para nós, um modelo de vida, de transformação, de atitude. E é significativo aqui o exemplo de Ana, e aí olhando também para o seu lado materno, como essa mãe se comportou diante do seu relacionamento com Deus, não é? Isso é muito interessante para que todas as irmãs aqui que estão presentes, que são mães ou que venham a ser, se motivem com esses bons exemplos, né? Os bons exemplos estão na Bíblia para nos motivar. Há alguns maus exemplos também na Bíblia, porque Deus não esconde nada de ninguém, não é? E alguns exemplos maus estão aqui também para que a gente possa evitar. Mas os bons exemplos precisam ser imitados, irmãos. Então, que as mães possam olhar também para Ana essa manhã e entender como deve ser a nossa postura como mãe, como cristão, como cidadão do céu, de que maneira nós devemos viver nesse mundo. É interessante porque Ana, ela se torna mãe, na verdade, pela sua fé. Todo o texto aqui inicial mostra que ela não podia ter filhos. E o problema estava com ela porque o seu marido tinha filhos com uma outra mulher. Então, o problema estava já identificado como sendo um problema da pessoa, de Ana. Ela tinha a deficiência com ela, o problema com ela, não é? E ela vai se tornar mãe através de um milagre feito por Deus, de uma palavra trazida pelo profeta, mas também de um milagre através da fé, da sua oração, da sua postura diante de Deus, do seu clamor, não é? E ela vive numa época que era uma época muito difícil, uma época difícil em todos os sentidos e também espiritualmente. A nação de Israel já estava naquele momento muito também contaminada, enfraquecida, falta de direção, não havia uma liderança efetiva sobre a nação. Isso se reflete, quando não há liderança, irmãos, isso se reflete em todas as áreas, não é? E ali, nesse contexto histórico que a gente encontra na Bíblia, a história de Ana. Estava o povo vivendo no período dos juízes, em que não havia um rei sobre Israel, e Deus então levantava alguns juízes, mas com a morte de Sansão, o país ficou dividido. Não houve o levantamento de uma nova liderança que unificasse, né, aquele povo, e os filisteus começaram a ter vantagem sobre Israel. É nesse período que você vê os filisteus ganhando espaço ali, oprimindo o povo de Israel, por essa falta de liderança. Faltava um líder de caráter, faltava um líder que pudesse concentrar a atenção, o respeito daquele povo, para que ele até se fortalecesse diante dos inimigos. E nessa época não tinha esse líder, não tinha essa pessoa. O sacerdócio exercido aqui por Eli, não era o sacerdote citado, era também um sacerdócio corrompido. Havia escândalos na vida de Eli, na vida de sua família, e isso trazia um enfraquecimento também da postura religiosa das pessoas.
Então, tanto politicamente o povo estava em dificuldade, porque não havia uma liderança digna e forte, e também religiosamente, porque o sacerdote que ocupava o cargo nesse momento era um homem frágil, fraco, de posturas frágeis. Então, não havia uma liderança efetiva sobre aquele povo. Esse é o contexto histórico, não é? E também diz a Bíblia, e eu quero ler contigo o capítulo 3 de 1 Samuel, no primeiro versículo, olha como a Bíblia narra. O jovem Samuel já nascido, né? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era o que, irmãos? Muito rara. As visões não eram frequentes. Veja o esfriamento espiritual do povo naquele contexto. Deus não estava falando, porque como Deus falava naquela época? Deus falava através do profeta, alguém que era levantado, alguém dedicado a Deus, que ele usava, escolhia para trazer a voz de Deus ao povo. Mas não tinha profeta, não tinha gente decente, não tinha uma liderança. Então, a palavra era rara naqueles dias. Não havia essa manifestação poderosa de Deus, porque não havia por quem se manifestar, porque era uma fraqueza muito grande em toda aquela população. Então, a necessidade real naquele momento do povo era de um líder. Aquele povo, naquele contexto, precisava de um líder para dirigir a nação, voltar-se para Deus, e isso era necessário. Bom, quando Deus precisa de um líder, de um homem, primeiro ele precisa de uma mulher. Concorda comigo? Porque o homem não nasce sem mulher. E para mostrar isso na prática, até quando Deus se fez carne, ele decidiu fazer pelo método normal. Através de quem? De uma mulher, de Maria. Deus se fez carne e habitou entre nós. E como veio? Através de uma mulher. Israel precisava de um líder, e como esse líder iria surgir? Através de uma mulher. O homem é nascido de mulher. Amém? Engula isso, tá bom? Não tem jeito. Você é machão, não tem jeito. Você nasceu de uma mulher. Nós precisamos das mulheres. Amém? Não tem independência nessa área. Nós necessitamos delas até para nascer. E Deus tinha um líder para levantar naquela nação. Mas esse líder precisava vir através de uma mulher. O homem que Deus programou para isso foi Samuel. Mas Samuel veio por intermédio de Ana, a sua mãe. E a história dela nós lemos aqui no início dessa mensagem. Então, Samuel não é apenas um produto de Deus, mas ele é resultado também de uma mãe dedicada, de uma mãe de Deus, entende? De uma mãe que era mulher dedicada ao Senhor. O Senhor quer levantar Samuel. Eu mostrei para você a necessidade política, espiritual do contexto. Era necessário. Samuel fazia falta na história, irmãos. E você vai ler o primeiro e o segundo livro de Samuel, e você vai ver como Samuel foi uma bênção nas mãos de Deus, importante na história de Israel. Reis foram levantados por Samuel. Samuel influenciou aquela geração de uma maneira maravilhosa. Israel precisava de um Samuel, mas ele foi levantado porque ele também tinha uma mãe que foi usada por Deus. Samuel foi um grande homem porque ele também teve uma grande mãe, entende? Uma mulher dedicada, que era estéril, que não poderia ter filhos, mas o milagre que ela recebe é a geração deste que veio a ser um grande homem na história de Israel. Então havia uma mãe dedicada ao Senhor em primeiro lugar, para que Samuel pudesse vir ao mundo. E aqui eu quero olhar para a vida de Ana e tirar pelo menos duas características que fizeram dela uma mãe exemplar. Uma pessoa exemplar, que serve de exemplo, de inspiração para nós, nas nossas atitudes e no nosso relacionamento com Deus.
Ana se torna esse exemplo em pelo menos duas características que eu quero destacar aqui. A primeira delas, e isto, quando eu falar, eu quero que você entenda, serve para homem e para mulher, tá bom, irmãos? Porque essas características fazem uma pessoa de Deus. Não só uma mulher de Deus, mas também um homem de Deus. Nós temos que ter essas características se a gente quer que a nossa vida vá adiante. A primeira coisa importante na vida de Ana, essa mãe maravilhosa que o Senhor levantou para trazer Samuel ao mundo, ela tinha um bom relacionamento com o seu marido. Você percebeu isso no texto que a gente leu? Em 1 Samuel, capítulo 1, até o verso 18. Você percebe, no pequeno texto ali, que havia entre ela e Eucana, seu marido, um bom relacionamento. Irmãos, o mais importante numa família que quer criar filhos dedicados a Deus, não é o relacionamento com os próprios filhos. Você pode ter um ótimo relacionamento com o seu filho, com a sua filha, mas se você não tiver um ótimo relacionamento com o seu cônjuge, homem ou mulher, você não vai gerar filhos abençoados e dedicados ao Senhor. Não quer dizer também que um bom relacionamento vai garantir que os seus filhos sejam dedicados ao Senhor. Não, porque há uma escolha pessoal. Há sempre uma escolha pessoal, um livre-arbítrio individual. Mas o contrário também não dá para acontecer. Eu não ter um bom relacionamento com minha esposa, com meu marido, e querer ter filhos abençoados e usados por Deus. Não vai acontecer. É muito difícil que isso aconteça. Ana tinha um bom relacionamento com o seu esposo. Por isso ela pôde ter um filho dedicado a Deus. Mais importante que o meu relacionamento com os meus filhos é o meu relacionamento com a minha esposa. E assim a gente tem que entender. Há um relacionamento entre os pais que é a base da família, que é a base da saúde emocional dos filhos, que é a base do crescimento sadio das crianças. Um bom relacionamento entre marido e mulher, e é isso que o Senhor está requerendo de nós na igreja. Nós que dizemos ao mundo que somos cristãos, mas que de repente damos um péssimo testemunho quando olham para a nossa casa. Se alguém botar o ouvido na sua porta, o que vai ouvir durante a semana? As gritarias, as brigas, as discussões, os desentendimentos. E os nossos filhos sendo criados nesse ambiente. E aí eu quero depois que o meu filho e minha filha sejam um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não vai rolar. Então, queridos, aquilo que os filhos veem no relacionamento dos pais é o que vai marcar os relacionamentos futuros desses filhos. Você e seu cônjuge podem incentivar seus filhos a casar, a serem felizes, e todos nós queremos isso. Mas se eles presenciarem um casamento desgraçado dos seus pais dentro de casa, sabe o que vai acontecer com a sua filha? Ela vai dizer, eu vou casar para quê? Para ter um homem igual ao meu pai, que trata mal a minha mãe desse jeito? Eu não quero casar não, vou ser lésbica. É o que está acontecendo. E o filho vai dizer, eu vou casar para quê? Ter uma mulher igual a minha mãe? Gastadeira, que derruba tudo, não arruma a casa, faz nada. Eu não, vou ficar sozinho, então vou ser gay. É o que está acontecendo, irmão. Você está rindo, mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Porque o casamento dos pais não inspira os filhos a acharem que casamento é bom. Aí eu vou casar por quê? Eu aprendi desde cedo que casamento é uma desgraça. Casamento é ficar brigando o dia todo, é ficar se desentendendo, se xingando, batendo um no outro. Eu vou casar? Não funciona, irmãos. Não rola. E aí, de repente, acontece essas desgraças na família, um filho, uma filha, um homossexual, ou porque não casa, ou nunca é feliz, ou não consegue. Por quê? É o reflexo do relacionamento. Ana gerou um filho abençoado chamado Samuel, porque ela tinha, antes de tudo, um excelente relacionamento com o seu marido Eucana. E por esse relacionamento de casal, é que os filhos vão aprender a respeito de virtude, a respeito de pecado, a respeito de amor. O seu filho vai aprender sobre amor, não é na escola bíblica dominical. O nosso filho vai aprender sobre amor olhando para o pai e para a mãe, entende? Não é perfeito, não existe um casamento perfeito. Mas ele vai ver que apesar das imperfeições do pai e da mãe,
ele encontra ali um casal que se ama, um casal que está junto para o que der e para o vier, irmãos. Então isso é que vai ensinar o seu filho a respeito de amor, a respeito de perdão, a respeito de compaixão, de compreensão, de honestidade, de virtude. Tudo isso a gente aprende em casa. Teu filho não vai aprender honestidade na escola bíblica, nem na escola secular. Ele vai aprender honestidade vendo o exemplo do pai e da mãe. Ele vai aprender amor, tolerância, perdão. Ele vai aprender perdão como? Como é que eu, pastor, vou ensinar perdão para o seu filho? Se ele não vê isso na sua casa. Se ele não vê isso no primeiro exemplo que ele tem, que é pai e mãe, que não se perdoam, ficam semanas sem se falar, bicado um para o outro. Sexo não fazem há anos. Onde é que seu filho vai aprender sobre sexo? É na escola, na cartilha aí do governo maldito? Ele vai aprender na sua casa, vendo que o papai e mamãe fazem sexo, sim. Não vão assistir, não, tá? Por favor. Tá? Mas vão ver que há um relacionamento saudável. Eles sabem, ó, papai e mamãe namoram, tem um momento deles, eu tenho que respeitar isso. É isso que eles vão aprender. Então a gente quer filho abençoado, mas a gente tem que ter um relacionamento abençoado primeiro, e isso é muito importante. A relação entre Ana e Eucana, ela é um bom exemplo no entendimento. Alguém vai dizer, mas a Bíblia diz aqui que Eucana tinha 2 mulheres. Eucana era bígamo. Então é isso que o pastor quer dizer que é um bom relacionamento, ela ficava calada aceitando essa situação. Não, aí, queridos, nesse momento, e é um dos poucos momentos bíblicos que você tem que entender o contexto da época. A Bíblia não está aprovando a bigamia e nunca aprovou. Pelo contrário, a Bíblia sempre disse que isso traz problema. E, na verdade, o grande problema que Ana estava vivendo é exatamente por causa dessa bigamia. Porque o raio da outra mulher foi ter filho. E aí ficava ela, né, mangando. Nordestino fala assim, né? Mangando de Ana. Né? Ficava ali, debochando dela. Exatamente a bigamia que foi a origem do problema na família. Mas por quê? Porque havia um contexto naquele momento social, não aprovado por Deus, não aprovado, mas um contexto social em que um homem tinha a obrigação de ter filhos. Ele tinha que gerar descendência. Então, o artifício era esse. Você vê isso com Sara e Abrão, a mesma coisa aconteceu, né? Não que isso fosse aprovado ou recomendado, mas quando eu falo do relacionamento bom entre eles, eu falo do carinho que ele tinha com ela, do respeito que ela tinha com seu esposo, né, da harmonia de irem juntos buscar ao Senhor ao templo. É disso que eu falo. É Ana ouvindo ele falar, Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos, eu te amo, eu te cuido. Isso é um relacionamento. Era como se a outra fosse apenas uma contingência daquela época, daquele momento, que ele tinha que fazer aquilo, porque tinha que ter um filho. Mas quem ele amava era Ana. E a Bíblia diz isso. Penina, enciumada por causa disso, enchia a paciência de Ana. Mas era um bom relacionamento. Então, só para esclarecer a questão da bigamia, para você não ficar pensando besteira. Era uma época primitiva, mas a maior preocupação era gerar filho. Mas o que a Bíblia diz no versículo 5, olha, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ele a amava, não importa se ela tem filho, se ela não tem, se ela tem um defeito físico, se ela é gorda, é magra, é alta, é baixa, ele ama a Ana, entendeu isso? Ele ama, e amor não depende dessas coisas. Amor não depende de doença, de dinheiro, de saúde, de formosura, não depende disso. Amor é algo muito mais profundo. E a Bíblia nos dá um bom exemplo de um casal que se ama. Ele amava a Ana, ainda que ela fosse estéril, ainda que tivesse um pequeno defeito nela, mas ele ama aquela mulher, porque é a mulher da vida dele. Então havia um relacionamento de amor que proporcionou que eles fossem um casal abençoado e que ela viesse a ser o ventre pelo qual nasceu um grande homem que Deus iria usar para coisas tremendas no futuro. Então era um relacionamento bom também por outra razão. Eu quero te mostrar o versículo 3.
Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes. Todo ano ele subia para adorar. E quem é que ia com ele, irmãos? Ana. Ana vai com ele. Mas Ana não vai porque ele está indo. Ana vai, mas ela participa. Você vê depois Ana orando, sozinha lá no templo, orando, abrindo o coração. Ana servia o mesmo Deus de Eucana. Isso é outra coisa importantíssima que me cumpre falar. Eu não quero saber da sua situação hoje. Se você já casou, está casado com alguém que não é crente, você vai ter a sua luta. Mas se você ainda não casou, meu amado, minha amada, pelo amor de Deus, escolha alguém que tem o mesmo Deus que você. Se você quer um bom relacionamento no futuro. Eles serviam ao mesmo Deus. Se já foi feito, agora busca consertar com Deus, busca orar, clamar, jejua por ele, abençoa ela, põe a mão na cabeça, faz o que você quiser. Mas eu estou falando para você que ainda não casou. A Bíblia fala de jugo desigual, balança desequilibrada, carroça puxada por boi e jumento. Não vai a lugar nenhum, vai ficar dando volta. Se ainda não casou, escolha alguém que crê igual a você, no mesmo Deus, que adora como você adora, porque isso também contribuía para o relacionamento dele ser bom. Imagina, eu vou, Ana, eu vou lá, porque todo ano eu tenho que ir adorar. Ela diz, vai lá, vai de novo para essa igreja, que coisa, não sei o quê. Acontece isso ou não acontece? Quando um crente casa com um não crente, ele aceita, na hora de casar, aceita tudo. Aceita tudo. Não, eu sei que você tem a sua igreja, beleza. Casou na semana seguinte, já vai para o culto? O que aquele pastor tem que eu não tenho? Eu conheço essa história. Escolha um cristão. Ninguém fala amém aqui, porque está todo mundo querendo, né, burlar a lei. Não, é lei de Deus, não é minha lei, não. Não fui eu que inventei isso, não. É Deus. Você já me ouviu pregar aqui várias vezes sobre isso. Quer ser feliz, quer ter filhos felizes, que o seu Deus seja o mesmo Deus do seu cônjuge. O seu Deus seja o Deus dele. O seu Deus seja o Deus dela. A adoração seja igual. Isso é caminho de felicidade. E apesar de ser imperfeito, Eucana era crente. Ela era crente. E estavam ali os dois buscando a Deus. Então, se você que é jovem, quer criar filhos dedicados a Deus, case com um crente igual a você. Case com alguém que seja igual a você. Para ilustrar, Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo número 7, versículo 3 e versículo 4. Veja só o que Deus está dizendo explicitamente. Deuteronômio 7, 3 e 4. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Tem alguma dúvida aqui? Ou alguém vai dizer, mas isso está no Antigo Testamento. Isso é princípio de Deus, está na Bíblia. Não vai dar seus filhos para mulheres que não sejam crentes, não vai dar suas filhas para homens que não sejam crentes, porque vão desviar do caminho do Senhor e a ira do Senhor se acenderá. Ponto final. Não discuta mais isso comigo. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você tenha uma casa feliz. Eu quero que você tenha filhos felizes na igreja, buscando a Deus. Eu quero ver Samuel nascendo aí, irmão. Eu quero ver Samuel. A igreja está precisando de Samuel, irmão. A igreja, o povo de Deus está precisando. A luta que eu falei da nossa igreja é a luta de um monte de igreja nesses dias, irmãos. O amor de muitos está esfriando, as pessoas estão esfriando. A gente está precisando de Samuel, mas para Samuel nascer, tem que ter uma família.
Tem que ter uma mãe para Samuel nascer, entende? Para Jesus nascer, teve que ter uma mãe. Para nascer outro Samuel, tem que ser você o ventre, tem que ser você o pai, abençoado, buscando a Deus. E a outra característica, e tão importante quanto a primeira, além de ter um bom relacionamento com seu marido, Ana tinha um bom relacionamento com Deus. Veja, tudo gira em torno de relacionamento, irmãos. Evangelho é relacionamento. Não tem evangelho sem relacionamento. De Deus com a gente, da gente com as pessoas. Evangelho se mistura nesses relacionamentos. Ela tinha um bom relacionamento com seu marido, mas também um bom relacionamento com Deus. Veja só o versículo 10, o que está escrito aqui. Levantou-se Ana com amargura de alma e fez o quê? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela tem um relacionamento com Deus, por isso, quando ela está com um problema, ela vai reclamar com o bispo, ela vai reclamar com Eli, o sacerdote. Não, ela vai falar com Deus. Ela entra no templo e abre o seu coração, ela rasga o seu coração, ela chora diante de Deus. O maior relacionamento da nossa vida é o relacionamento com Deus. Se me lembra a pregação que eu preguei 2 domingos atrás. A ordem das coisas, primeiro com Deus, depois com o marido, depois com as pessoas. É assim que funciona, irmãos. O relacionamento dela com Deus era algo exemplar, o seu coração estava com Deus, a sua carência ela entregava a Deus. E outra coisa, ela não queria um filho somente para realizar os seus projetos, somente para mostrar para Penina e dizer, agora também tenho. Você percebe em Ana uma tristeza, claro, com todas as influências dessa circunstância, mas não é apenas para reparar essa humilhação. Na verdade, você vê ela querendo um filho e prometendo dar esse filho para Deus. Isso aqui é um exemplo maravilhoso. No versículo 11 diz assim, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe dere um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela quer um filho, mas ela está disposta a entregá-lo para Deus. Ela quer a bênção de ter um filho, mas ela não faz do seu filho o seu ídolo. Ela imediatamente está disposta a abrir mão dele para um projeto maior. E o projeto maior é que ele se torne Samuel, na mão de Deus, usado por Deus, poderoso na mão do Senhor, porque ela não é uma mulher egoísta. Ela quer, ela tem a necessidade, ela chora, ela clama por isso, mas ao ser atendida, a sua primeira providência é entregar o seu filho. Ela quer um filho, mas não para ela, para que ele seja uma bênção. Isso é um princípio que muitas mães esquecem, algum atribui a isso, ao coração de mãe, que é uma coisa que merece um estudo, né, irmãos? Coração de mãe é uma coisa complicada, né? Por boa intenção muitas vezes, mas é um problema, porque a mãe cristã, ela deve ser diferente. Nós temos aí o Ministério Desperta Débora, que propõe o quê? Que as mães orem pelos seus filhos todos os dias. E como é que é a oração de mãe para o filho? Para o filho homem, ela pede que ele seja um doutor, que ele se forme, que ele ganhe bastante dinheiro, que ele tenha uma mulher bonita, né? Que ele receba uma mulher e tal. Isso é a oração da mãe. Mas da mãe de Deus, qual é a oração dela? Senhor, que o meu filho seja teu, que o meu filho seja um homem de Deus. A proposta do Desperta Débora não é que os nossos filhos sejam ricos, sejam famosos, tenham mulher bonita, mas é que eles sejam de Deus, entendeu isso? É a oração de Ana. Eu quero um filho, mas eu quero que ele seja teu. Eu quero que ele seja um instrumento do Senhor. Eu quero que ele seja alguém nas tuas mãos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta eu ter tanta vontade de ter um filho, agora tê-lo para ele se perder? Agora tê-lo para ele viver para ele mesmo? Não, eu quero que ele viva para o Senhor. Essa é a dedicação.
E ela diz, ele vai ser consagrado ao Senhor. E vai ser por toda a sua vida, ela faz o voto de nazireu para o seu filho. O nazireu, irmãos, é descrito lá em Números capítulo 6. Vamos ler rapidinho? Só para você entender o que é esse voto. No livro de Números, no capítulo número 6, abra lá a sua Bíblia, no versículo 2 até o versículo 5, está aqui descrito. Diz assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Veja, esse voto podia ser temporário ou permanente. O que Ana está fazendo para o Senhor é que Samuel, esse voto de nazireado, seria permanente na vida dele, até o fim da sua vida. Ela está entregando o seu filho completamente nas mãos de Deus. Um homem que seria consagrado a Deus desde o ventre e por toda a sua vida. Exemplo de nazireu na Bíblia, João Batista, consagrado desde o ventre por toda a sua vida para o Senhor. Sansão, não fosse o final trágico, nazireu consagrado por toda a sua vida, por isso ele não podia cortar os seus cabelos. Ali estão na Bíblia alguns exemplos que serviram de inspiração para nós e que agora o de Ana, ter um filho, mas para dá-lo, para dedicá-lo ao Senhor. O relacionamento dela com Deus era o que acalmava a sua alma. Leia comigo, irmãos, voltando lá ao texto de 1 Samuel, o versículo 18. O finalzinho diz assim, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela ainda não tinha engravidado, ela ainda não tinha percebido nada, mas ela já vai para casa em paz. Isso, irmãos, é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa fé. Por isso, muitas vezes, quando eu estou orando aqui com os irmãos, eu peço a Deus que Ele te dê paz antes do problema ser resolvido. Porque ter paz quando o problema está resolvido é fácil, né? O negócio é ter paz, a paz que excede todo entendimento é aquela que você tem no meio do furacão, no meio da tempestade. E é essa paz que Ana leva para casa. Ela recebe a palavra apenas de Eli, dizendo, você vai ter um filho. Mas ela vai para casa já com seu semblante renovado, não triste, ainda sem ver nenhum sinal de que aquilo realmente estaria acontecendo na sua vida. Isso é fruto de um relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus tem paz. Amém, irmãos? Quem tem relacionamento com Deus tem tranquilidade, mesmo na confusão, mesmo no turbilhão. Por quê? Ela chorou, rasgou o seu coração, entregou ao Senhor. Se entreguei a Deus, está resolvido. Um exemplo também. E outra coisa que chama atenção no seu relacionamento, vá mais adiante agora no capítulo 1, versículo 26 a 28, já estou terminando, diz assim, e disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Quando o menino nasceu, foi desmamado, ela volta lá em Eli e diz aqui, Eli, é esse menino por quem eu chorei e orei naquele dia. E o Senhor ouviu a tua oração, a minha, a palavra que veio foi honrada pelo Senhor. Está aqui o menino. Mas agora, do jeito que eu prometi, eu vou honrar o Senhor. E ela entrega o menino a Samuel. Porque é alguém que ela honra os seus votos. A palavra que é proferida. Não só na emoção, mas na vida. Às vezes a gente promete muita coisa para Deus quando a coisa está apertada, não é? Quando a coisa está difícil, promete mundos e fundos.
quando a maré abaixa, fica tudo calmo, esquece aquilo que prometeu. Ana não era assim, ela tinha um bom relacionamento com Deus e ela era uma mulher de adoração. Versículo 28 diz que eles adoraram ali o Senhor. Ela entrega Samuel. Eu fico imaginando como deve ser para uma mãe entregar o seu filho na casa de Eli, depois do menino já desmamado, mas ainda novinho, entregar e ir embora para quilômetros e quilômetros depois. O que deve ser isso, hein, irmãos? Que situação deve ser essa? Mas a Bíblia diz que ela não faz isso chorando. Chorando ela estava quando ela queria o filho. Mas quando ela entregou, ela adorou. Está vendo? Não foi aquela cena, oh, meu filho, oh, não me deixa, não. Ela entregou, porque era fruto de um relacionamento com Deus. É fruto de uma certeza, de uma paz, que excede todo o entendimento, que fala para mim, ele está seguro, porque agora ele está com o Senhor. Ele está nas tuas mãos, eu entrego ao Senhor, e o Senhor cuida melhor do que eu. É a paz que gera adoração. Diz a Bíblia que ela adorou ao Senhor. E aí, irmãos, para terminar, eu quero ler contigo o louvor de Ana. No capítulo 2, até o versículo 10, narra que um louvor que Ana compôs naquele momento. Uma letra linda e maravilhosa. Diz assim, então Ana orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Essa é a oração de Ana. Depois que entregou seu filho nas mãos de Samuel, de Eli, para que ele fosse dedicado ao Senhor por toda a sua vida. A minha oração essa manhã é que esse exemplo sirva para você, mãe. Amém? Mas sirva para você, pai, também, porque isso fala para todos nós que tememos a Deus. Relacionamento que temos que ter com o nosso cônjuge depende de nós. Ah, ela é a culpada, ele é o culpado, depende de nós. Nós é que temos que mudar esse relacionamento. Nós queremos filhos abençoados, vamos ter um casamento abençoado. Amém, irmãos? Olha para essa palavra, olha para esse exemplo. E depois olha para o exemplo do relacionamento de Ana com Deus. Tenha um relacionamento com Deus dessa forma. Abra o seu coração, chore se for preciso, mas honre a sua palavra. Louve ao Senhor, ore a Deus. Entenda que nele está aquilo que realmente faz diferença. Então, ao Senhor, dedique a sua vida, como fez Ana nesse momento, nessa história. E a minha oração também, para que Deus levante aqui na igreja mais Samuel. Mais Samuel é o que precisamos. Homens dedicados, mulheres dedicadas a Deus, que possam fazer a obra do Senhor nesse lugar. Vamos orar? Pai, eu quero, essa manhã, clamar a Ti, ó Deus, mais uma vez, por um milagre na vida dos meus irmãos e também na minha.
Que nós possamos ser exemplos, Pai, de casamentos abençoados, felizes, edificados sobre a rocha. Nós tenhamos relacionamentos transformados na igreja. Pai, eu te peço esta manhã, por aqueles que estão com relacionamentos complicados no seu casamento. Senhor, faz um milagre essa manhã. Restaura o respeito, restaura o amor, restaura a atenção, a consideração, restaura o carinho, Pai. O carinho que eu vi Eucana tendo por Ana. Coloca esse carinho na vida desse homem que está me ouvindo aqui essa manhã, Pai. Coloca esse carinho para que ele faça um carinho na sua esposa nesse dia, sem se importar se ela tem o tratado mal ou não. O amor cobre multidão de pecados, diz a tua palavra. Tua palavra diz, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Às vezes um carinho quebra corações. Pai, toca nesse homem essa manhã, para que ele dê um carinho à sua esposa nesse dia. Toca nessa esposa também, Senhor, para que ela mude a sua ação, a sua atitude com o seu esposo. Que hajam casamentos abençoados aqui. Para que o dia das mães realmente seja comemorado, Pai, com alegria, por causa de um casamento abençoado, por causa de filhos saudáveis, sadios no Senhor. Deus, em nome de Jesus, ainda há tempo de alguns consertarem seus casamentos. Mesmo aqueles que já estão com os filhos criados, ainda há tempo para ficar um bom exemplo, para ficar uma boa lembrança, uma boa recordação. Senhor, que haja empenho no meu irmão, na minha irmã, em mudar esse casamento, Pai. Empenho, que eles entendam, é comigo o problema, eu tenho que mudar. Cuida dos casais da igreja, Senhor. Cuida, Pai, cuida das famílias aqui. Cuida dos filhos, dos nossos filhos. Temos sonhos para eles, Pai, mas o maior sonho é que eles sejam um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que ele seja um homem temente a Deus, que ele coloque Deus em primeiro lugar, que ela coloque Deus em primeiro lugar. Abençoa assim nossos filhos, Senhor. Cuida deles, cuida da nossa família, do seio familiar, do relacionamento entre nós. Quebra as barreiras, desfaz os muros, Pai. Desfaz as barreiras que se levantaram. Quebra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada mãe aqui, Pai. Abençoa com força, com dedicação, com esse exemplo de Ana, para que elas queiram também fazer assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.